Olá! Vamos fazer uma comparação entre a balança e a família. Na realidade, vamos usar a balança como um movimento simbólico, tá? Eu sou Nicole Gonçalves, psicóloga e terapeuta familiar. O que eu quero dizer com relação à balança, né? A balança é assim, ela tem um meio, que é o fiel, né? Ela tem duas pontas, dois lados. Quando a gente põe muito peso de um lado, o que acontece com o outro? Ele levanta. Aí, quando a gente tira o peso de um lado e pesa mais no outro, ele vai levantar o outro lado. A família tem esse mesmo comportamento. A família, o indivíduo, os casais, as relações. Isso se chama um movimento que o Jung vai dar o nome de compensatório. O que é isso? Se a gente tem uma família onde uma das pessoas do casal é uma pessoa, vamos dizer, vou dar um exemplo, que resolve muita coisa, faz muita coisa, é muito ágil, é muito eficaz em organizar as coisas, em pagar as contas, em resolver muitas coisas dentro daquela casa, provavelmente o companheiro ou a companheira dessa relação vai ser uma pessoa que não vai exercer tanto isso. Ela compensa. E ela vai exercer o quê? Ela vai cuidar mais da relação, do pessoal, do emocional. Ela vai compensar esse movimento mais do pensamento, mais do fazer. Então, quando a gente tem um casal, ou uma relação, ou uma amizade, onde uma pessoa faz muito uma coisa, a gente tem que estar atento, porque normalmente o outro faz muito porque a gente está fazendo pouco. E muitas vezes isso acontece porque o outro tem muita habilidade naquilo. Então, por exemplo, eu sou muito hábil em cuidar emocionalmente da minha relação, da minha família e tudo. O que acontece? Se eu sou muito hábil com isso, aquele que não tem muita habilidade fica até constrangido e às vezes sai de cena, deixa de fazer esse movimento, deixa de cuidar, deixa de amparar, deixa de dar esse acolhimento. Só que o ideal, o bacana, é quando a gente pode exercer e desenvolver aquilo que a gente também não tem muita habilidade. Então, se eu não tenho muita habilidade no cuidar, no estar junto, no amparar, no dar acolhimento, o bacana é que eu consiga desenvolver isso. As minhas relações, as minhas experiências, elas vêm exatamente para me proporcionar esse desenvolvimento, que eu aprenda a fazer isso, que eu aprenda a cuidar. Talvez não com tanta habilidade quanto aquele que já faz isso desde sempre, que nasceu com essa forma no mundo, né? Mas eu não posso simplesmente ignorar que isso é importante de ser desenvolvido, como tudo na nossa vida. Isso é importante de ser desenvolvido e vai acontecendo à medida que eu vou treinando. Né? Assim como se eu não sou habilidosa em organizar minhas contas, em fazer, no cuidar daquilo mais prático, eu também não posso simplesmente deixar e falar, não, o outro faz bem, então eu vou deixar ele fazer sempre. Porque eu perco uma habilidade, eu perco de desenvolver uma potencialidade que eu tenho e que a gente precisa desenvolver todos os nossos lados, né? Muitas vezes não é aquele lado que eu mais gosto ou que é mais fácil, mas ele me compõe como pessoa. Então a gente está aqui, a nossa individuação consiste exatamente em desenvolver aquilo que eu tenho potencial e em desenvolver também aquilo que eu ainda não conheço dentro de mim, que eu ainda não sei nem que é possível fazer. Mas esse é o compensatório, esse é o movimento da balança, que a gente vive dentro das nossas relações, dentro de nós mesmos, né? Então, quando eu trabalho demais, eu penso demais, eu produzo demais, muitas vezes eu deixo aquilo que eu sinto, aquilo que me emociona, eu deixo isso mais guardadinho, escondidinho e não cuido tanto. E é importante o quê? Que eu deixe essa balança em equilíbrio, que eu cuide dos dois lados, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho hoje sobre essa comparação desse símbolo da balança na relação familiar. A ideia é que eu vou trazendo outros exemplos e outros movimentos que acontecem dentro da família ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Até mais!